Armarinho Podcast no ar, neste episódio que é histórico para a gente por muitos motivos. É uma edição pocket, ou seja, conversas um pouco mais curtas do que a gente está acostumado, e também é uma edição fora do estúdio, porque a gente fez muita questão de vir cobrir em tempo real um evento, esse sim histórico, não é isso, Adelaide? Com certeza, um evento que vai celebrar os direitos das mulheres, direitos humanos, é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. A primeira reunião de muitas dessas mulheres aconteceu há 30 anos, e muitas estão aqui de volta hoje, e a gente vai aproveitar para ter esse tricô, para falar sobre direito da mulher, falar sobre violência de gênero, nesse formato que a Rita disse, né? A gente meio que deu uma improvisada nesse estúdio, mas tudo feito com muito carinho, que é a marca do Armarinho. Nós estamos no Centur, gravando no Centur, esse espaço que abrigou tantos movimentos, tantos eventos históricos em Belém, no terceiro encontro regional da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica da região norte, e a gente está aqui com uma professora feminista histórica, militante da causa, professora Silvia. Bem-vinda, Silvia. Silvia Pimentel, professora da PUC de São Paulo, que hoje vai até gaguejei, né? vai ser conferencista nesse encontro. Professora, quais são as suas memórias desse evento que aconteceu neste lugar há exatamente 30 anos? Eu, pessoalmente, não estive neste evento. Eu acompanhei de longe, mas não tão de longe no sentido de que tinha muita gente próxima a mim que estava presente, não é? Eu sou cofundadora de uma rede muito importante aqui na América Latina e no Caribe, que é o CLADEM, que é o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, que foi criado a partir da década da ONU, em 85, na Conferência de Nairobi. Não é? Então, colegas, várias minhas do CLADEM, feministas latino-americanas, tiveram, junto com outras latino-americanas não governamentais, um papel muito importante. Eu sou uma feminista não governamental, sempre fui. E eu acho muito importante enfatizar o papel que é reconhecido das latino-americanas na presença hoje, né, e a partir de 94, essa convenção tão importante, que é essa convenção para prevenir, não é? Não é apenas para eliminar e punir, é para prevenir, através de políticas públicas e uma série de medidas, né, a violência contra as mulheres. Antes de falar da convenção especificamente, eu vou contar aqui que nos bastidores, quando a gente estava conversando aqui como ia lhe apresentar, aí a senhora estava falando um pouquinho, aí a gente lhe chama de professora, como é? Aí a senhora disse, eu sou uma feminista histórica. Falou isso com assim, muito orgulho, né? Com muito orgulho. E muitas vezes, muitas mulheres temem o rótulo, temem se auto-intitular feministas, porque isso às vezes vem com uma carga, né, social, uma crítica de pessoas que não sabem o que é o feminismo. Por que esse orgulho em ser feminista? Porque nós devemos nos orgulhar de ser feministas, de sermos feministas. Eu agradeço a pergunta e gostaria de dizer por que é que eu me orgulho tanto de ser feminista, né? E porque todo o tempo, então, desde meados da década dos 70, que foi quando houve esse ressurgimento de organização das mulheres pelos nossos direitos, foi 75, né? A partir de 75, não é? Essa questão que você mencionou, de algumas mulheres, inclusive feministas, que tinham cuidados e preferiam não usar a expressão feminista, né? Eu acho bem ao contrário. Inclusive, sou autora com a professora Alice Bianchini, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, que estará aqui conosco, né? De um livro que se chama Feminismos. Tem o S entre parênteses, para mostrar que existem vários feminismos e que isso é maravilhoso, essa pluralidade é maravilhosa, porque nós mulheres temos muitas caras, nós mulheres viemos de condições muito diferentes, de lugares muito diferentes, e
este fato faz com que nós tenhamos demandas, necessidades, dificuldades maiores em determinadas circunstâncias, né? E que é por isso que todas nós temos que ter vozes, né? E quero, inclusive, deixar aqui registrado a minha alegria de salientar o quanto o movimento das feministas negras, não é? Que já existia desde a década dos 70, então muito próxima à era da Sueli, do Gueledés, de outras, Elina Rolani, o Veraci, não é? Mas o que eu quero dizer é que hoje há uma afluência tão grande de jovens feministas negras e com isso a fala dela está de tal maneira se integrando a uma carga muito grande do feminismo a partir de feministas brancas. E, como sabemos, o feminismo nasceu fundamentalmente da Europa, não é? E dos Estados Unidos. Você sabe, também Canadá, mas mais Estados Unidos. E lá o feminismo tinha determinadas particularidades que nós, mulheres brancas aqui, não temos essa marca. Por quê? Nós não estávamos lá, mesmo que fôssemos já mulheres professoras, mulheres muitas acadêmicas, universitárias, mulheres liberais algumas, né, profissionais. O que acontece? Nós estávamos junto na luta contra a ditadura civil, militar instalada no país, né? Então éramos, como nos orgulhávamos também, éramos mulheres de esquerda, que dizíamos abaixo a ditadura e, ao mesmo tempo, a luta pelos nossos direitos. Ou seja, dois humanos, palavras, né? Feminismo e de esquerda. Dois temas que hoje, né, geram aí. São polêmicos demais, né? Eu diria Muitas vezes. nem só polêmico, mas que geram assim, uma reação até virulenta, né, daqueles que não querem o avanço de das minorias, etc. De direitos, né? Dos direitos das mulheres. Você está falando. Eu me lembro, vocês sabem tanto quanto eu, né, que existem algumas pessoas que dizem é muito simplista se falar em direita e esquerda. O que significa direita e esquerda? Eu acho que a gente pode dizer que ainda faz sentido se falar direita e esquerda, sim. Por quê? Quando a gente diz que é das esquerdas, a gente diz que a gente tem muita preocupação pela humanidade de seres humanos, homens e mulheres, em condições socioeconômicas tão distintas. E é isso que horroriza tanta gente. Por que isso horrorizar? A gente gostaria de ter políticos, autoridades do nosso país que efetivamente estivessem preocupadas em balançar o que nós temos uma marca mundial que é das mais vergonhosas. Nós somos o país, ou um dos 4, 3 países em que existe a maior desigualdade de direitos dentro da própria população. A gente está ouvindo um barulhinho aqui no fundo, que é o encontro que já começou, né? Mas a gente segue aqui o nosso papo. O início desse encontro. Então, né? faz parte aqui do ambiente que a gente está. E vamos falar da convenção. É tudo ao vivo que a gente está fazendo. Você vai assistir depois, mas a gente está fazendo ao vivo. Eu só estou lembrando que eu faço parte da abertura. E ela vai já para lá também. Isso. Professora, a senhora está nessa mesa da abertura da conferência, a senhora é uma das conferencistas. O que a senhora traz? Sou eu A senhora conferencista. é a conferencista, né? Com trazendo artigo definido. Ela é a conferencista. E o que a senhora vai trazer para essas muitas mulheres e alguns homens que também vão lhe ouvir agora, fazendo todo esse levantamento histórico que a senhora tem de lutas internacionalmente, dentro da América Latina e aqui no Brasil? Eu vou trazer uma marca do meu feminismo, e que é, felizmente, a marca do feminismo de muitas e muitas mulheres feministas latino-americanas. Eu vou fazer, né, o reconhecimento da importância do diálogo, o mais amplo, o mais franco, o mais transparente, não é? Sobre questões cruciais da vida. Não é? E vou chamar a atenção do quanto esta convenção ela coloca
o dedo num tema que não se falava no mundo inteiro. E eu vou mostrar como é recente e muito, muito próximo, muito mesmo. 92 e 93, o Comitê CEDAW, com uma recomendação geral. Em 93, a segunda Conferência Mundial dos Direitos Humanos, que afirmou na sua plataforma e declaração que a violência contra a mulher fere os direitos humanos. Então, é impressionante, minhas queridas. Chocante. Eu venho chamar a atenção que a ONU foi criada em 45, tivemos em 48 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eles mencionam, né, a igualdade de direitos do homem e da mulher, e depois, durante o corpo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles só falam os direitos do homem. Essa pseudo-neutralidade, ela não existe. É porque, de fato, eles estavam tendo, né, como paradigma de ser humano, o homem branco e burguês. Faz 30 anos apenas, eu já era uma profissional de comunicação, já, inclusive, estive aqui acompanhando essa convenção da OEA, e para a gente parece uma coisa muito absurda que há apenas 30 anos não se É fala. considerado. Considerado. A gente está falando de direitos femininos como direitos humanos. Até então, né? isso não constava, não existia um documento, Né? isso não norteava as políticas E públicas. vocês viram o que eu acabei de dizer. Não apenas aqui nas 3 Américas da OEA, né? Para onde vale a convenção. Eu quero dizer no mundo. Então é isso que eu vou começar exatamente mostrando, não é? Que nós tivemos apenas, não é, referência à violência contra as mulheres em 92, numa recomendação geral do Comitê CEDAW, que eu fiz parte, fui presidente, inclusive, do Comitê da ONU, né, do Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos. Né? E, então, foi a nossa recomendação geral, número 19, hoje aperfeiçoada e atualizada, que é a recomendação geral 35, e esse documento de Viena. Nada mais. E essa convenção de Belém vai inspirar outras convenções em outros continentes. Sim, mas eu quero dizer, eu estive até dezembro de 16 na ONU, sediada em Genebra. Os 6 primeiros anos que eu estive lá, a sede era em Nova York. Né? Mas o que eu quero dizer é que foi, né, bem próximo a 2016, bem próximo, é que foi criada a Convenção Regional Europeia sobre Violência. E eu tinha uma das colegas minhas, que era da Turquia, ela fazia parte da comissão que estava preparando essa convenção, e ela dizia, veja, Silvia, eu tenho aqui em inglês a Convenção de Belém do Pará. Então temos que nos orgulhar. Maravilha. Professora, muitíssimo obrigada por esse breve tricô, como a gente gosta de chamar. Aqui horas. Lhe ouvindo, a gente vai lhe ouvir, a gente vai encerrar essa conversa aqui, a gente vai correr para lhe ouvir na abertura do encontro, na sua conferência. Muito obrigada e lhe agradecer. Né? Se nós estamos aqui ocupando esse espaço, nós devemos a muitas mulheres que vieram antes de nós e conseguiram enfrentar esse mundo ainda muito machista, muito misógino e muito opressor. Então, lhe agradeço em nome de todas as mulheres que estão aí do outro lado e que também prestigiam o Armarinho. Eu quero agradecer a vocês duas e quero agradecer às profissionais da área dos meios de comunicação, porque cabe muito a vocês, né, multiplicarem os nossos esforços. Né? Existe muita resistência. Como você, desde o início, falou, resistência até as pessoas falarem a palavra feminismo, feminista. Acho que nós precisamos refletir. Por que resistir a isso? Se o que significa o feminismo é apenas uma luta no sentido da igualdade de direitos. Nós queremos dominar os homens. Como dizem, né, o feminismo a ideia radical de que as mulheres são seres humanos, né? Essa ideia. Simples assim, não é? É simples assim. E queremos ter direitos na nossa casa, no nosso emprego, no momento político.
tanta violência política acontecendo, agora que nós vamos enfrentar eleições municipais, né, esse ano, é muito importante que vocês deem muita força para a gente. Com A gente certeza. agradece e Eu que a agradeço sua a luta vocês. também, sem ela, muitas mulheres não se sentiriam mais seguras. Ainda é um mundo de violência, mas cada vez mais seguro, com leis que nos protegem. Que bom. Obrigada, professora. Professora Obrigada, Silvia minhas Pimentel, queridas. muito obrigada. Esse é o nosso primeiro tricô nesse formato, que é muito especial para a gente. Pocket, mas vocês já viram que pocket só o tempo, né? Mas a profundidade do assunto está aqui. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.